Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Luiz Mário Buriti, que tem formação na História. Ele está falando de João Pessoa, na Paraíba, e fez o doutorado na Unirio, em História, e estuda um tema que eu acho muito interessante, que é o mundo rural, né? Os chamados sertões. Eu vou perguntar para ele como que é essa conceituação, né? O rural, os sertões, e também um pouco de história política no Brasil. Tem uma personalidade importante que ele estuda, José Américo de Almeida. É, vai ser muito legal, então, ouvi-lo sobre esses assuntos. Obrigado pela sua presença aqui, Luiz. E já vou passar a palavra para você. Se quiser começar a falar um pouquinho da sua trajetória de pesquisa, como que você chegou nesses temas, aí a gente vai conversando. Boa tarde. Obrigado, Caio. Bacana estar aqui. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse canal que eu achei tão bacana, né? Fui acompanhando os vídeos, uma proposta interessante. Acho que dá para pensar muitos diálogos, né? A partir de tudo isso que você tem produzido. Então, eu comecei minha trajetória, né? Se a gente for pensar em como funciona a nossa trajetória na universidade, eu comecei minha trajetória na ainda na graduação, quando eu fiz iniciação científica. Na época, eu trabalhava na área de história da educação, né? Comecei a trabalhar com a ideia de entender a educação rural aqui na Paraíba nos anos 30, o surgimento das escolas rurais, sobretudo as escolas rurais primárias, muito no esforço de entender, né, essa relação entre sociedade e Estado. Eu acho que essa relação entre uma sociedade, com um certo grupo da população vai se tornando sociedade civil, né, vai se tornando parte do Estado, a partir do acesso às suas mais variadas instituições, foi se tornando um tema desde lá da graduação para mim. E nesse momento muito pensando a educação e o universo da educação, como é que pelas instituições educacionais a gente pode ter esse trânsito, em especial a escola primária, que seria fundamental. E aí teria todo um projeto específico para a escola rural. A escola rural ela deveria ter características específicas, porque apropriadas para o mundo onde ela se estabelece, um tempo diferenciado, uma arquitetura do prédio escolar diferenciada, então certas características que eu estudava mais propriamente à época. Isso faz parte um pouco desse mundo do que era ter, do que é ter o papel da iniciação científica na nossa formação, né, que acaba nos dando bons nichos para pesquisar ao longo da trajetória acadêmica. E aí eu pesquisava nos jornais, sobretudo, um jornal que circulou aqui na Paraíba de maneira perene ao longo da República, da história republicana, que é o jornal A União, e, e tentava entender um pouco a experiência dessa população rural, que estaria acessando essas escolas. Só que, em meio às pesquisas, a gente nunca conseguia, de fato, acessar essa população rural. Eu trabalhava com uma perspectiva teórica do Edward Palmer Thompson, entre outros historiadores do que a gente chama de história social inglesa. São historiadores que se dedicam a uma ideia de entender uma história vista de baixo. A ideia é entender a história não pela perspectiva dos vencedores, daqueles que guardaram os documentos, que produziram os documentos, mas, antes de tudo, uma espécie de história vista de baixo, pela, pela experiência, pelo olhar das pessoas que não necessariamente foram os que produziram a documentação, que não necessariamente são os vencedores da história. Então, a minha ideia é entender um pouco o meu objetivo, né, maior é entender um pouco a experiência, as vivências dessa população, como elas lidam com essa relação que está se construindo com o Estado a partir de então e com a modernidade, né? Enfim, a modernidade acaba sendo um grande tema disso tudo. Só que eu não conseguia, né? As notícias do jornal eram muito escassas e nesse momento eu fiquei muito no âmbito daquilo que a gente chama de políticas educacionais, né? Como a ideia da escola vai se montando, como o projeto de escolarização vai se montando. Mas eu seguia obstinado tentando descobrir as experiências da população rural. Então, quando eu cheguei no mestrado, eu tentei mudar de estratégia. Coloquei a experiência da população rural como meu grande objetivo. Eu disse, agora eu vou dar um jeito de encontrar essas pessoas, né? Chegar até elas. E aproveitei e mudei de fontes também, né? Passei, nesse momento, a consultar os processos civis e criminais que chegavam na segunda instância.
por meio de uma revista que saía aqui na Paraíba, que era a revista do Foro, que era uma revista do Tribunal de Justiça da Paraíba, né, da época. E aí eu queria entender como é que essa população vai viver essa modernização do mundo rural. Enfim, e para isso eu escolhi um tempo, uma temporalidade específica, um tema específico, um momento específico, que seria esse momento em que a população ela acessa com mais veemência o Estado, ela tem mais acesso ao Estado. E eu elegi para isso os anos 1930 como início, até os anos 60 como um período aí, né? 30 e 60 seria o período em que essa população estaria conhecendo mais propriamente essa modernização, se apropriando dela e usando ela a seu favor. Eu escolhi esse tema, que eu acho que é uma coisa bacana de a gente pensar, sobretudo por algumas condicionantes também teóricas, né? Já que a gente está no canal de conversações filosóficas, eu acho que talvez seja interessante a gente discutir isso. Esse tema, né, a modernização, como a modernidade ela vai chegando na vida das pessoas, como o mundo vai ficando moderno e todo o universo que ele envolve, é tema de vários autores que de alguma maneira eu lia nessa época, embora mais propriamente eu trabalhasse com as referências do Tom, mas a gente poderia falar do Hobsbawm, que também fala da era das revoluções, né, que seria um momento fundamental para pensar a política moderna, a economia moderna. A gente pode falar do Foucault, que fala da mudança na maneira como as relações de poder se processam, né, lá no Vigiar e Punir. O Habermas vai falar dessa ideia da mudança estrutural da esfera pública, né? Então, a gente, a partir desse momento, passa a ter uma esfera pública, um espaço público de discussão. A gente passa também a ter a possibilidade de pensar essa população como uma sociedade civil, como um grupo que tem direitos políticos, que tem participação política e que vai participar politicamente, portanto, da maneira como pode, como é possível. O Weber fala de um processo de desencantamento do mundo, né, que é mais amplo, mas também chega nesse momento como seu auge, né, o processo de quando a razão, né, o iluminismo coloca a razão como grande pauta das coisas. E se a gente for também pensar o tempo, né, a ideia do tempo histórico, tem um historiador, o Koselleck, ele vai falar também dessa ideia de como a partir desse momento a gente passa a ter uma história pensando no futuro, né, a ideia de um futurismo, ou seja, temos uma ideia de progresso, um lugar para onde vamos chegar, e, portanto, isso passa a guiar essa sociedade. Então, esse tempo, esse momento da modernização me interessava, embora eu não necessariamente utilizasse não usasse o padrão, a cronologia universal, que é ali a transição, né, se eu estou pensando na experiência europeia, a transição do século XVIII para o século XIX. Aqui eu já estou falando dos anos 1930, 1960. Cheguei a cogitar também, discutir um pouco dos anos 20 também, quando eu acho que esse processo também já estava começando de alguma forma. Mas é quando essa modernização de fato aconteceria. Então, eu fui observar as tradições dessa população rural, como é que elas se situavam, como é que eles pensavam o seu mundo, como essa modernização vai chegando por meio da imprensa, por meio da justiça. A justiça vai se tornando uma instituição fundamental para pensar esse processo. E como essa população reage a isso, né? Como você vai, de alguma maneira, agenciando, como eles vão agenciando todo esse processo. E os meus resultados foram nesse sentido, como a população ela se apropria desses direitos e vai reivindicar direitos sociais, né? Até que eu chego no final da dissertação, no qual eu falo das ligas camponesas, né? Quando a população ela se assenhora desses direitos, reivindica esses direitos. Então, a pauta das ligas camponesas eram as mais modernas possíveis, né, nessa pauta de uma economia, do que seria uma economia política, né, ou seja, eles estão reivindicando direito à educação, direito à saúde, direito à propriedade, direito à terra, né, acesso à terra para produzir, para ser capaz de produzir, e aí o golpe de Estado frustra esses direitos, colocando, na verdade, antes do golpe de Estado de 64, na verdade, os proprietários de terra já vão boicotando isso por meio de uma série de crimes, né, eles matam série de camponeses, entre outras coisas. Mas foi um pouco isso a minha dissertação de mestrado, e aí eu cheguei no José Américo, que é o meu tema de doutorado, né, que estou concluindo agora, mas que era um intelectual envolvido com esse mundo rural.
e que não só vai ser um intelectual, como se torna um político envolvido com esse mundo rural, com a agenda do mundo rural. Ele é um ministro de Ação e Obras Públicas no governo Vargas, de 1930 a 1974. Ele vai investir pra caramba na indústria, nas obras contra as secas, numa construção do que seria as obras contra as secas. E, posteriormente, ele se torna candidato à presidência da República, né? Candidato governista à presidência da República, às vésperas do golpe de 1977. Mas, enfim, já falei muito sobre isso, mas a minha trajetória é um pouco essa aí, meu caminho de pesquisa, pensando nessa relação sociedade-estado, muito presente. Não, muito interessante. Mas a minha pergunta vai ser para você continuar falando, que eu estou muito interessado em saber sobre isso. Sobre esse período, fala um pouco mais sobre qual a relação disso com o que se convencionou chamar de desenvolvimentismo brasileiro, né? A era do desenvolvimento da era Vargas, o mundo rural, e como que essa personagem acaba entrando no governo e depois essa candidatura, e como é que foi esse processo político? Então, é interessante pensar isso. O José Américo, ele se tornou um intelectual, ele era um intelectual, né? Ele é um sujeito que nasceu no final do século XIX, no iniciozinho da República, né? Na verdade, ele nasce às vésperas da República, em 1887. A formação dele se dá, portanto, na República, né? E ele vai rapidamente ingressando tanto no Estado, ele era de uma família que tinha tradição oligárquica, então ele rapidamente ingressa no Estado, nas redes do Estado, vai se tornar procurador-geral da República procurador-geral do Estado da Paraíba ainda muito cedo, ainda muito jovem, mas também em decorrência disso ele passa a circular nos circuitos intelectuais do Estado, tem vários intelectuais com quem ele passa a se relacionar, e ele é convidado pelo presidente do Estado na época para escrever um relatório sobre o impacto das obras contra as secas na vida da população rural. Só que isso se dá num momento muito peculiar da Primeira República, que é o momento em que o Epitácio Pessoa se torna presidente da República. O Epitácio Pessoa é um paraibano, nortista, portanto, que se torna candidato à presidência, que se torna presidente da República, né? Então é uma oportunidade única para as elites do Nordeste, para as elites nortistas de maneira geral, para pautarem temas que são caros a elas. E um desses temas são as obras contra as secas, né? Um projeto amplo, as obras contra as secas não era só construção de açude, era um projeto amplo de desenvolvimento que envolvia construção de estrada de ferro, construção de estradas, de porto, enfim, a ideia era dinamizar essa economia regional, de alguma maneira fazer com que ela avançasse significativamente, e o José Américo vai ser um intelectual empenhado em construir essa ideia, né? Claro que no caso do Epitácio Pessoa, ainda no governo do Epitácio Pessoa, isso vai ser motivo de disputas. A gente vai ter disputas na Câmara nesse sentido, né? Os paulistas estão lá defendendo que os recursos que eram para ser deveriam ser destinados para o café estavam sendo desviados para as obras contra as secas, e os nortistas estavam defendendo a pauta das obras contra as secas. Mas também não dura muito tempo. A gente tem um boom no governo da Epitácio Pessoa, mas aí, quando a Epitácio Pessoa sai de poder, essas obras param, em grande medida, esses recursos saem de cena. Só que no meio disso, a gente tem a Revolução de 1930. E nessa Revolução de 1930, o Norte vai ter um papel fundamental, né? Uma série de grupos, as elites, né, os grupos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba vão se juntar numa grande aliança, a Aliança Liberal, perdem as eleições, mas conseguem posteriormente, né, sobretudo depois do assassinato do então candidato à vice-presidência da República, o João Pessoa, conseguem um destaque muito significativo na cena pública nacional e mobilizam a revolução, né? Então vai ter guerra, uma guerra civil ampla no estado do Brasil, né? E, sobretudo, com dois focos, né? Partindo de dois focos. Um primeiro no Rio Grande do Sul e um segundo na Paraíba. E, a partir da Paraíba, esses revoltosos, né? Esse grupo vai se espalhando pelo norte, né? Pelo que a gente chama de norte e pelo que vai se tornar depois o Bloco do Norte. Então, liderados pelo Juarez Távora, que era o comandante civil da Revolução, e o José, que era um cearense, e o José Américo, que seria o comandante
civil, né? O Juarez Távora era o comandante militar e o José Américo, comandante civil, eles vão guiar e vão promover essa revolução no Norte. E como eles tiveram um papel fundamental na construção dessa revolução, eles formam um bloco político que passa a reivindicar o Vargas, quando ele se torna presidente da República em 1930, um espaço destacado na cena pública nacional, no governo federal, né? E o José Américo se torna ministro de Viação e Obras Públicas, que era um ministério fundamental, um ministério super importante, responsável pelo desenvolvimento do país. O ministério que vai responder pelos transportes, pela comunicação, pelos correios e telégrafos, por todo esse sistema de desenvolvimento e, portanto, um sujeito que vai ter poder de arbítrio nos destinos desse desenvolvimento nacional, né? E é nesse momento que tem uma seca no Nordeste, uma seca das mais terríveis, que é de 1932, e o José Américo consegue mobilizar recursos com uma proporção nunca antes vista para a região e investir num amplo projeto de modernização dessa região, que seria essa região rural, sobretudo o sertão, mais propriamente, dos estados do Norte, em especial a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará, mas também Pernambuco, Bahia, enfim, isso que hoje a gente compreende um pouco como polígono das secas. Então, tem um grande projeto de desenvolvimento, mas que depende fundamentalmente dessa união política. Essa união, esse bloco do Norte, esse grupo de políticos que vai se juntar no entorno de uma região e numa agenda comum, ela é fundamental. E é esse mesmo grupo de políticos que vai apoiar a candidatura de José Américo e vai fazer com que o Vargas apoie a candidatura de José Américo em 37. Embora depois o Vargas vai dar um golpe, né? A gente já sabe bem dessa história. E essas batalhas continuaram depois. Como é que foi esse processo de 37 em diante e a relação disso com o campo, com o sertão nordestino, paraibano? Então, no imediato pós 37, o Norte perde sua cena, né? Sai desse espaço. Ou pelo menos aqueles intelectuais, eles saem de cena. E quando o Vargas dá o golpe em 1937, as principais figuras do que a gente chamava desse bloco do Norte, que era o Juracy Magalhães, o Juarez Távora. O Juracy Magalhães era governador da Bahia. O Juarez Távora não necessariamente tinha um cargo, mas ele era uma figura de rua nesse momento. Ele era um militar, ele tinha voltado para a vida militar, mas ele tinha sido ministro da Agricultura, ele tinha exercido alguns cargos do governo. O Carlos de Lima Cavalcante era o governador de Pernambuco. O José Américo era ministro do TCU, mas era candidato à presidência da República. O Carlos de Lima Cavalcante e o Juracy Magalhães perdem o cargo imediatamente, são dos poucos governadores que não se tornam interventores do Vargas no pós-37, e todos eles vão ficar em cargos subalternos, né? Não vão exercer funções subalternas ou no governo ou fora dele, mas vão exercer funções subalternas. Então, essa unidade do Norte, né, sai de cena um pouco naquele momento. Também é interessante ver que tem um episódio que inaugura um pouco o Estado Novo, né? Que é uma missa campal que o cardeal Sebastião Leme faz no Rio de Janeiro, e no final dessa missa campal, no qual Vargas aparece, e tem a Darcy Vargas que acompanha ele, a esposa dele, é toda uma ampla celebração que é considerado um grande marco simbólico do início do Estado Novo. No final dessa missa campal, uma série de jovens, né, 22 jovens, trazem as bandeiras dos estados até uma pira que está no meio da praça pública, e essas bandeiras dos estados são queimadas, né? Ou seja, o valor simbólico disso é que o poder local, né, os poderes dos estados, os sentimentos nacionais, o sentimento de pertença aos estados não pode ser maior do que o sentimento de pertença à pátria, né? E aí a bandeira nacional ela está em todos os espaços. Então a ideia é que a nossa bandeira é a bandeira nacional e não a bandeira dos estados. Isso, tirar o discurso regional de cena, significa também deixar de discutir o papel que esses estados menos favorecidos na organização federal estavam tendo, né? Então, de alguma maneira, a bandeira desse bloco do Norte ele sai de cena.
Mas quando Vargas cai em 1935, 1945, mas sobretudo posteriormente, essa discussão com certeza avança muito significativamente. E eu acho que, e aí é que é interessante observar as relações disso com a população rural, né? A população rural é parte fundamental disso. Se a gente for observar os anos 50 e os anos 60, a gente vai ver como essa discussão ela vai crescendo, né? As ligas camponesas são fundamentais nisso, elas conseguem colocar a pauta do Nordeste, as necessidades dessa população camponesa como uma pauta nacional, uma pauta que o Estado brasileiro precisa resolver para melhorar a sua dinâmica, para avançar. Isso é bem interessante de se observar. E tanto que as ligas camponesas nos anos 60, tanto que nos anos 50 aos anos 60, a gente percebe um avanço nesse debate, né? Se no início dos anos 50 se discutia se deveria ou não haver reforma agrária, já nos anos 60, a pauta não é mais se deveria haver reforma agrária, mas é como essa reforma agrária deveria acontecer. Os mais conservadores diziam que deveria ter enfim, que os proprietários de terras, né, das terras que seriam parte da reforma agrária, deveriam receber dinheiro, né, de receber um retorno do Estado, uma indenização do Estado, e a parte mais progressista dizia o contrário, dizia que não tinha indenização nenhuma, era só o Estado se apropriar dessas terras e distribuí-las para ter um acesso mais amplo às terras. Percebam que houve uma ampliação do debate, não? O debate ele ganhou cada vez mais espaço. E isso se deve, sobretudo, a essa população rural que estava em posse disso. E aí é interessante observar isso, porque tem um conceito que a gente usa muito, né? Que é esse conceito do populismo, às vezes, né? A gente usa muito essa expressão para falar das relações políticas. E uma base fundamental para se falar do populismo, essa ideia de populismo, é que teria havido, segundo quem defende, quem usa essa terminologia mais comumente, é que teria havido uma transição muito rápida do mundo rural para o mundo urbano, né? A maneira como esse conceito ele é usado primeiro, né? Como as primeiras formulações dele, tem essa ideia de que houve uma transição muito rápida do mundo rural para o mundo urbano. A população rural rapidamente foi para o mundo urbano e seria presa fácil dos discursos simplistas e certos candidatos que teriam uma retórica bonita, né? E que com isso conseguiriam agradar essa população muito facilmente, portanto seriam presas fáceis. E o que a gente vê no caso das ligas camponesas é exatamente o contrário disso. A gente vê que essa população está tão ciente dos seus direitos que elas conseguem levar essa pauta para o Congresso, levar essa pauta para a arena pública. Então, acho que isso distorce um pouco essa ideia do que era a construção teórica do populismo. É muito interessante, porque a gente sabe que essas lutas pela reforma agrária, depois de 64, esse processo tomou um novo rumo, né? Ou estancou, né? Essa questão continua, então tem muito a ver com o que a gente vive hoje em dia, né? Depois ele tentou ser retomado, mas não com a mesma força. Me parece que aí nesse período que vai até 64, foi o período mais forte, né? De isso na pauta, na agenda, né? Hoje em dia essa questão é muito. A gente tem alguns movimentos fortes que também perderam importância nos últimos anos, mas continuam fortes, mas não como nessa época. Não sei se eu estou falando algum exagero, você pode me corrigir também. Como é que você vê esse processo, né, pela reforma agrária no Brasil depois de 64 e tal? Oi, Caio, desculpa, cortou um pouquinho para mim. Pode repetir a pergunta? Não, eu dizia que depois de 64, essa luta pela reforma agrária perdeu a força e parece que nunca foi retomada do mesmo modo como nesse período, né? Me parece que esse período foi o auge dessa pauta no Brasil. E é uma questão latente, né, no nosso Estado-nação, a questão com a terra, os latifúndios, e essa urbanização do campo, o trabalho no campo, a maquinização do campo, o êxodo, tudo isso é a nossa história, né? E até o processo de desindustrialização que a gente sofreu nos últimos anos também tem a ver com isso, né? Queria que você, se você quiser falar um pouco sobre isso também, esse processo mais atualmente.
Eu concordo muito com isso. Eu acho que depois de 64 a gente não consegue retomar com a mesma força. A gente até no início dos anos 80, até que essa pauta acaba ganhando um espaço, né? Início dos anos 80, até os anos 90, a gente tem uma ampliação desse debate, de certa maneira, assim, volta um pouco, mas não com a mesma força, com certeza não. A maneira como esse debate estava se colocando no início da década de 60, eu acho que a gente nunca chegou a discutir dessa maneira, mas eu acho que naquele momento a gente chega a discutir, né? Os anos 80 foi uma década, né, muito interessante em várias pautas, né, de vários grupos sociais. Depois de anos de ditadura, a gente trouxe uma série de pautas. Eu acho que esse debate ele chega a voltar um pouco, mas depois ele vai perdendo a cena, né, e a gente acaba levando ele para outros lugares. Mas realmente eu acho que é uma questão super séria e que é isso, a população rural, né, os movimentos sociais do campo, enfim, os movimentos do campo, tem tentado levantar essa pauta insistentemente. Isso tem a ver com a vida deles, com a maneira como o campo está organizado, mas tem a ver com a nossa vida também, né? A nossa segurança alimentar, ela depende da, dos pequenos agricultores, né? Da agricultura familiar. A maior parte da nossa alimentação vem da agricultura familiar e, no entanto, a maior parte dos subsídios são dados para o agronegócio, né? Então, essa é uma divisão muito complicada, uma maneira muito complicada como o Estado está organizado. Portanto, acaba não colocando necessariamente aquilo que deveria ser prioridade para o Estado, como a segurança do seu povo, a segurança alimentar, né, a nossa segurança alimentar, como primeiro plano. E aí a gente vai vendo um aumento no preço, né, quando você vai fazendo feira, né, quem faz feira nas suas casas vai ter esse sentimento, né? A gente vai vendo que as coisas vão ficando cada vez mais caras, você vê que o poder de compra da população brasileira está cada vez mais defasado, isso tem a ver com essa pauta também da questão de terra que vem do longo prazo, né? Uma dificuldade que a gente tem em proteger, né? Proteger e investir no pequeno agricultor, né? No pequeno e médio agricultor. Sobretudo, né, isso é uma pauta que é comum também nos movimentos sociais do campo, que é essa ideia de que também acaba o campo não necessariamente vai se tornando atrativo para o jovem do campo, né, já que não tem um desenvolvimento nisso, não tem um investimento nessa agricultura familiar. Então, a gente vai tendo uma dificuldade mesmo de rearranjar e de é, manter essa produção. Isso aí é uma coisa muito séria que tem a ver com a nossa própria segurança enquanto Estado-nação, né? Uma questão de segurança nacional, inclusive. Inclusive, eu pensei aqui, a gente tem um caso recente, você falou das lutas, né, dos coronéis da época, dos crimes e tal. Agora a gente tem uma outra forma de milícia, de crimes também, até digitais, e ameaças, né, por exemplo, uma pesquisadora que estuda os transgênicos no campo, você deve ter ficado sabendo desse caso, ela fez uma pesquisa sobre os malefícios que o uso de transgênicos e também de agrotóxicos trazem ao organismo humano e aos ecossistemas, e ela foi perseguida e teve de deixar o país, né? Agora, isso é recente, acho que esse ano aqui da Unicamp, ou então, não sei exatamente qual universidade, mas é uma doutora em ciências da terra que pesquisava isso cientificamente, e então impedindo esse tipo de pesquisa de avançar, né? Diversas leis que foram aí passadas no Congresso, decretos para facilitar esses tipos de venenos, né? Ou então para tirar a obrigatoriedade nos rótulos dos alimentos, né? Para que o consumidor possa saber o que está contido ali. Então, isso tudo tem a ver, né, com a nossa vida presente, nessa batalha aí contra o capitalismo sem limites, né, como a gente tem visto aqui no Brasil. Verdade. Eu não cheguei a acompanhar o caso dessa professora, mas eu realmente acho bem sério tudo isso. E é sério porque
se a gente for voltando, né, a gente vai vendo que o discurso sempre era que a população rural não estava adaptada a esse Estado moderno, né? E se a gente voltar lá no início, a gente vai vendo como, na verdade, essa população está entendendo muito mais, está participando muito mais, e, na verdade, é uma certa parcela da elite que não aceita, né? Não aceita que as coisas funcionem como um Estado moderno deve funcionar, né? Nem nesse modelo do Estado moderno. E quer manter uma estrutura mais autoritária, mais arcaica, enfim, não nos coloca no espaço, inclusive, quanto Estado, de uma maneira competitiva no cenário nacional, né? A gente vê que a pauta ambiental, por exemplo, está atrapalhando os negócios do Brasil com o exterior, inclusive. As pessoas, os grandes empresários do agronegócio estão reivindicando melhorias enfim, um maior cuidado com o meio ambiente, porque, enfim, a imagem do Brasil está pegando mal e está fazendo mal aos negócios deles também, né? Enfim, a coisa não vai bem. E esse conceito do sertão, o que você acha desse termo? Se você quiser falar um pouco, começa no Euclides, já tem alguma conceituação antes, que a gente tem uma riquíssima literatura também discutindo esse conceito, mas tem diferenças, né? O sertão do Euclides, o sertão das Vidas Secas do Graciliano, o sertão do Guimarães, né? São sertões diferentes, mas é o sertão. O que você diz aí sobre o sertão? Esse conceito de sertão ele muda muito ao longo do tempo, né? Se a gente for voltar lá na colônia, né? A ideia de sertão era os sertões, né? Eles eram no plural, né? Então, os sertões é todo esse espaço que não é necessariamente civilizado. Então, os sertões é uma pecha, né? Uma maneira como uma Europa observa esse espaço que não é ainda, não seria, entre aspas, civilizado, não teria ainda. O homem branco não teria chegado ainda, né? Então, é o lugar da barbárie, o lugar ainda não conquistado, o lugar perigoso, né? Se a gente for voltar para o imaginário quando a gente vai lendo os textos dos viajantes do século XVI, XVII, XVIII, aqui no Brasil, a gente vai vendo que eles sempre trabalham muito com essa ideia, né, da natureza edenizada. O Brasil tem essa imagem da natureza edenizada, né? Então, a gente tem um país que é quase o Jardim do Éden, seria o lugar das maravilhas, mas que também guarda os seus pecados, né? Também tem o seu pecado. Então, também não é bom avançar muito, porque se você entra muito, você vai descobrindo onde estão esses pecados, onde está esse mundo dos pecados e onde a tentação pode lhe levar a sair do paraíso, né? Então, é como se a natureza fosse uma grande maquiagem para algo muito perverso que pode ter por trás. E esse algo por trás é sempre o sertão. Ainda se a gente voltar para o... É interessante ver também como a imagem dessa população ela vai sendo agenciada, né? Se falava na colônia do índio bárbaro e o índio aldeado, né? Então, o índio bárbaro é aquele índio que ainda não tinha, enfim, que mora no sertão, está solto no sertão, né? E o índio aldeado é aquele índio que mora próximo à cidade e já tinha sido, entre aspas, domesticado por esse homem branco e que, de alguma maneira, já professava fé católica, tinha uma produção ali enfim, é o índio obediente, o índio que mora próximo à cidade, que é controlado por esse homem branco, né? Que não seria rebelde, que já estaria catequizado, etc. E se a gente for observar como no século XIX se imaginava essa figura do índio, o Gonçalves Dias, por exemplo, que é um romântico, né, um intelectual romântico, mas também um historiador que vai estar no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele está representando o índio a partir de uma linha, né? Então a ideia a gente tem o branco, né? No topo da civilização estaria o branco, e aí o indígena, né? O negro seria o extremo oposto, mas os indígenas estariam ali no meio. A gente tem os índios, teria, né? Se a gente voltasse lá no século XVI, os índios tupis, que já estariam se desenvolvendo na agricultura, uma série de coisas nesse sentido, e, portanto, estariam um pouco mais próximos dos brancos do que os tapuias, né, que seriam esses índios do sertão, que era como os tupis chamavam os índios do sertão também, né, se apropriam dessa linguagem. Então, os índios do sertão seriam os bárbaros, né, essas pessoas que vivem na barbárie e que estariam, portanto, distantes da civilização. Então, essa ideia dos sertões seria o espaço incivilizado, o espaço indomado,
Só que no século XIX para o século XX, essa ideia começa a mudar de configuração. E aí tem uma apropriação dessa população que vive nesse sertão, e claro, aí já não tem a mesma caracterização. Essa população passa a usar essa categoria, mas de uma outra maneira, tentando qualificar ela com outras características, né? Então, essa ideia de sertão passa a ter um novo valor, né? Também, se a gente pensar nesse momento, a ideia de sertão passa-se a não falar tanto de os sertões, né? Embora a gente tenha, enfim, em diferentes locais possa-se usar um sertão uma palavra de uma maneira diferente, mas aqui no Nordeste, sobretudo, se cria essa ideia do sertão, né? O sertão como lugar das secas. E aí o José Américo e esse cenário das obras contra as secas também tem um papel na construção dessa ideia, porque é com essa construção do espaço das secas, o espaço afetado pelas secas, deveria, portanto, ser alvo desse investimento, que é essa geografia que vai criando essa ideia de sertão. E aí tem toda uma discussão que vai ser feita, né, onde vai um pouco fundamental nesse aspecto, que vai mostrar como essa imagem de Nordeste, essa imagem de um sertão, esse sertão do Luiz Gonzaga, né, o sertão seco, do qual as pessoas precisam migrar, né? Inclusive essa palavra, a gente fala de êxodo rural, né? O êxodo pressupõe um esvaziamento, né? Então a gente tem uma construção imagética que vai desenhar essa ideia de sertão, que enfim tem uma série de consequências, né? Ela é uma categoria mas é uma categoria que hoje é apropriada por essa população e que, portanto, dá um novo significado para ela, né? Uma categoria interessante, né? Que pode ser usada de muitas maneiras. E não tem tradução para Mas o outra Euclides língua, é um é? autor interessante, Qual autor? tá? Eu acho... como é? Você falou um autor interessante? Depois eu falo o que eu O ia dizer. Euclides. Vocês têm que Ah, o saber o Euclides, eu não Euclides. tenho problema com o Euclides. O Euclides é um autor fundamental para isso, né? O Euclides eu acho interessante pensar, né? Não só eu, mas o Euclides, ele é um autor que o Euclides está ali ele produz os sertões, né, do final do século XIX para o início do século XX, né, ali na passagem. Os sertões é publicado em 1902. Então, o Euclides da Cunha, ele está ambientado com toda uma teoria raciológica, né, que está surgindo nesse momento, sobretudo uma mistura do positivismo com o darwinismo racial, que é muito problemático, né? E no qual se dizia que haveria uma hierarquia entre as raças, né? Então, na teoria desses homens do final do século XVIII, do final do século XIX, início do século XX, haveria uma hierarquia, né? Mas isso é um momento em que a gente tinha acabado de sair da escravidão, né? A abolição da escravidão tinha acontecido em 1888 e era preciso repensar a cidadania no Brasil. Então, a maneira de repensar a cidadania do Brasil era criar uma hierarquia para as raças. A população negra não é mais escrava, mas isso não significa que ela vai ser tão cidadã quanto a população branca. Essa é a tese que esses sujeitos estão sustentando. O Euclides da Cunha ele vai dizer que a população sertaneja, em especial a população de Canudos, né, essa é a primeira tese dele ali nos Sertões, que está nas primeiras páginas dos Sertões, essa população ela seria uma população degenerada, seria uma população que não teria uma boa formação racial, porque seria prioritariamente formada por uma população indígena e por uma população negra. Mas o Euclides ele escreve, então ele diz que Canudos seria a nossa Vendéia, né? Vendéia era uma localidade da França que teria resistido até o final à República, né? Quando veio a Revolução Francesa. Então seria a nossa Vendéia, o que tinha sobrado do nosso monarquismo. Mas o Euclides vai para Canudos, né? Ele chega em Canudos e ele observa a luta em Canudos. E quando ele chega em Canudos, ele vai observar um mundo muito diferente daquilo que ele tinha teorizado. Então, ele vai lá e escreve aquela frase célebre, né? O sertanejo ante tudo forte. Ele vai, então, desconstruir um pouco aquela primeira imagem dele, porque a experiência que chega a ele vai mostrar uma maneira diferente como as coisas estão organizadas. E aí é que ele vai pensar como o esse Estado brasileiro estava sendo responsável com aquela população e como faltava a presença do Estado para essa população, né? Tanto que essa última parte do livro, a luta, acaba tendo um resultado muito diferente daquelas duas primeiras partes.
E é um termo que não dá para traduzir também para outra língua, né? O Levi-Strauss, ele escreve isso nos Tristes Trópicos, né? Que tinha uma palavra que ele aprendeu, que era sertão, ele tenta traduzir, eu esqueci até a palavra que ele usa lá, mas que ele fala que não dá para traduzir também, são tantas as... Espera aí que deu um problema aqui na internet. Eu estava dizendo que o Levi-Strauss, nos Tristes Trópicos, até escreve lá que não dá para traduzir o termo sertão, né? Que é uma palavra que ele diz que ele aprendeu aqui, mas que ele tenta explicar e os franceses não conseguem entender, porque não dá para traduzir, não existe esse conceito, né? O sertão é uma coisa nossa, né? Isso, desse campo que é uma coisa, mas é habitado, não é? Tem seca, como é que faz para definir esse conceito para uma pessoa que vive num país europeu? É difícil. Verdade. Mas é isso, Luiz. Gostei muito da entrevista. Foram muitas questões interessantes, né? E dá para pensar muitas coisas do nosso presente. Essas lutas são as nossas, né? Não tem nada mais atual no Brasil do que a questão da terra, a questão do sertão, a questão do êxodo, as lutas. São essas as nossas batalhas até hoje, né? Então, gostei bastante e a Verdade. questão com a política também, né? Os políticos que nascem das lutas por terra, lembrar também do Lula também, né? Foi um nordestino que veio à cidade grande e se organizou, né, com outros. O êxodo é um produto desse êxodo da terra, né? De uma luta pela terra. E eu acho bacana pensar, como você citou o caso do Lula, eu acho interessante pensar como como quando um presidente da República alça o poder, como a pauta regional também acaba entrando em cena, né? Por mais que ela não esteja no primeiro plano, ela acaba entrando em cena. Se a gente for voltar nos anos 30, o que aconteceu nos anos 30 é que São Paulo tinha saído de cena, né? A ideia é que os Vargas tomam o poder, mas tiram o paulista, né? Tira dois paulistas, na verdade. Tira o Washington Luiz, que era o presidente, mas tira Júlio Prestes, que tinha acabado de ser eleito também. Então, São Paulo sai de cena e entra uma outra pauta, que aí envolve muito Norte, muito Rio Grande do Sul. Enfim, a gente tem um novo equilíbrio no nosso sistema federativo. E quando a gente vai ver o caso do Lula, né, a eleição do Lula, e se voltar um pouquinho antes para o Fernando Henrique, a gente vai ver que Fernando Henrique e Lula também representam um pouco esse espaço, né? Fernando Henrique é um paulista, mais uma vez em cena, Lula é um nordestino, né? Então, de alguma maneira, a gente sai um paulista do poder e entra um nordestino, né? Então, a gente tem uma nova configuração desse pacto federativo, dessa maneira como uma política nacional está sendo organizada. Depois que tem o impeachment, é para pôr um paulista de novo, né? Do Temer. Uma boa observação. Foi o primeiro presidente paulista desde... O Fernando Henrique fez a carreira em São Paulo, mas ele não nasceu em São Paulo. E o Lula acaba que fez a carreira em São Paulo também, né? Eu acho que o último paulista antes do Temer foi o Prestes mesmo. Se for olhar na história, né? Nenhum dos militares eu acho que era paulista e do Vargas para frente, os paulistas nunca mais estiveram, né? Interessante isso. O Fernando Henrique realmente não é paulista, mas mas é isso, ele simbolizava São Paulo, né? Fernando Sim, a Henrique é a USP, USP, né? né? Era a Sim, USP no poder, isso. né? Uspiano, então é bacana pensar. Muito legal, Luiz. Gostei muito da conversa. Se quiser dizer mais alguma última coisa aí antes da gente encerrar, fica à vontade. Então, eu só queria agradecer, dizer que foi um prazer falar com você, falar enfim, as pessoas que estão assistindo e é isso, acho que temos boas pautas, né? Acho que a pauta regional e como as regiões estão se organizando nesse pacto nacional, né? Na maneira como a nação está sendo pensada, eu acho que isso é uma questão fundamental para o nosso tempo. A gente está aí às vésperas do bicentenário da independência. Acho que um bicentenário da independência vai acontecer no ano das eleições, né? As eleições presidenciais. Então, vai ser uma data importante, uma data na qual eu acho que é
essa pauta das discussões regionais, né, dos interesses regionais, como esse Pacto Federativo para as Constituintes, talvez tivesse muito a contribuir, né, no debate público nacional. Então é isso. É isso, a luta está aí, estamos lutando, a luta não acaba, né? E a derrota nunca é definitiva também, né? A luta continua. É isso, Luiz. Obrigado pela sua entrevista aqui. Também o pessoal que vai nos assistir aí, que está nos assistindo, agradeço do mesmo jeito e fiquem à vontade para comentar o vídeo que vocês acharam, participar aqui também, indicando temas, né? E participando da conversa. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.